Deixa eu compartilhar aqui. Então, pessoal, enquanto compartilhar a tela, primeiramente eu gostaria de agradecer os professores Magela, José Emílio pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, podendo apresentar a minha tese de doutorado, que foi defendida em 2018. Eu sou uma entusiasta aí das áreas protegidas, eu trabalho há um tempo já com essa área, né? Vocês entenderão a minha vertente, eu vim da geografia, então eu tenho um olhar mais, de fato, geográfico, e eu acredito que aqui tenha pessoas de diversas áreas, né? Da biologia, talvez da engenharia ambiental, da agronomia, enfim, acredito que seja uma equipe, um grupo de pesquisa bem interdisciplinar. E eu fico muito feliz de estar dialogando e desde do meu percurso acadêmico, no meu doutorado, eu escolhi um caminho que tivesse essa tendência por transdisciplinaridade. Então, eu vou falar um pouco do meu percurso acadêmico, profissional, para vocês entenderem também como é que eu cheguei na minha pesquisa e como eu tenho caminhado aí, tanto do lado profissional como do lado acadêmico. Vou projetar aqui, aí vocês me digam, por favor, se está tudo ok. Dá para ver direitinho? Tudo ok, Manuela. Okay. Tudo tranquilo. Então, tá bom. Caso a minha voz, né, não estiver saindo, a imagem desaparecer, por favor, me avisem também, porque aqui no interior, às vezes, a internet oscila. Tá bom? Estou acompanhando aqui. Ok, obrigada. Então, este foi o título da minha tese, né, que foi a apresentação que mandaram para vocês. Eu trabalho com espeleologia. O que é espeleologia? Espeleologia é o estudo de caverna, tá? E dentro do estudo de caverna, a gente tem um tipo de paisagem peculiar que a gente chama de paisagens kársticas, né? Que geralmente são esculpidas em rochas carbonáticas, como o calcário e o dolomito, mas que também podem ocorrer em rochas não carbonáticas, como quartzito, arenito, rochas ferríferas, etc. Tá? Então, desde a graduação, eu comecei a conhecer nessa área de espeleologia, me encantei, me apaixonei. Fiz mestrado na área de gênese de cavernas, que é uma vertente bem geociências, uma geomorfologia mais pura. E gostei muito de ter transitado, né, entrado nessa vertente mais específica, mas ao longo do meu percurso eu senti um vazio, talvez enquanto pessoa e enquanto geógrafa, sobretudo enquanto geógrafa, que é uma ciência que tenta transitar aí, dialogar com os biólogos, com os engenheiros, com os sociólogos, etc. E eu terminei meu mestrado em 2012, e já entrei em 2012 no processo seletivo do Instituto Estadual de Florestas. Eu não sei se eu tenho algum colega ou ex-colega presente aí no Instituto Estadual de Florestas, mas eu trabalhei enquanto analista ambiental, espeleóloga, né? Eu participava e analisava, né? Fazia pareceres de unidades de conservação que tinham cavidades, né? A cavidade era uma questão em pauta nas unidades de conservação. Então, foram 2 anos bastante produtivos, bastante ricos em termos profissionais, de vivência prática, que me levou a ter um olhar um pouco mais do ponto de vista do planejamento, né? Porque dentro da cidade administrativa, o lugar que eu trabalhei, em Belo Horizonte, né? No vetor norte, inclusive no vetor norte de Belo Horizonte, a gente dialogava com diversas secretarias, né? Com Secretaria de Planejamento Urbano, com Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, a gente estava dialogando sempre com projetos de governo que estavam ocorrendo naquele momento, né? A gente está, né? Não estava, está em plena expansão esse vetor norte da região metropolitana de Belo Horizonte, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, e foi uma vivência extremamente rica, tá? Foi extremamente rica, produtiva, que eu aprendi muito e mudei o meu olhar acadêmico e quis entrar num doutorado com uma pesquisa mais aplicada, né? Na época tinha até um certo preconceito, eu não sei, né?
qual foi a vivência de vocês nesse processo, mas muitos pesquisadores olham como essa ciência de trânsito, de tentar costurar, dialogar e costurar com as outras ciências, como algo horizontal demais e pouco profundo, né? Mas é a minha identidade enquanto professora, enquanto pesquisadora, e é o que eu gosto de fazer, e é o que eu faço, e tento fazer até hoje enquanto professora. Então, foi mais ou menos nesse contexto que eu entrei em doutorado em 2014 e desenvolvi essa pesquisa de 2014 a 2018, tá? Só para contextualizar. Então, aqui é só um resumo, né, de onde eu passei, foi o que eu falei para vocês, né? Além disso, eu atuei enquanto consultora ambiental na parte de licenciamento ambiental, e especificamente na área de espeleologia, né, que é um tema exigido para os EIA-RIMAS, então eu prestei consultoria durante um período, antes de entrar aqui no Instituto Federal do Espírito Santo. O doutorado finalizou em 2018, que vai ser essa apresentação, e comecei a trabalhar nos institutos federais, tive a felicidade de passar no processo seletivo em Sabará, né? Eu sou mineira, sou de Belo Horizonte, então todo o meu percurso foi na UFMG, tá? Sou belo-horizontina, e passei quando eu terminei o doutorado, eu passei no Instituto Federal para professora substituta. E foi aí que eu tive contato com a educação básica, que até então eu tinha experiência de consultora ambiental e analista ambiental e acadêmica, né? E foi assim, foi um choque, mas foi bastante produtivo e proveitoso, porque o olhar do adolescente é totalmente diferente. Foi um choque de realidade, no qual eu aprendi bastante, né? Aí eu vim para o Espírito Santo, fiquei um ano trabalhando na Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo, dei aula de ensino fundamental, que foi outro choque, porque aí já é uma faixa etária de pré-adolescência, então foi um desafio para mim. E em 2019, até hoje, né, 2022, eu sou professora fui chamada através do concurso, né? Então, sou professora efetiva do Instituto Federal do Espírito Santo e atuo aqui no campus Nova Venécia. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá, gente? Então, aqui em Nova Venécia, eu atuo no curso superior de licenciatura em Geografia, no bacharelado em Geologia, no curso técnico em Meio Ambiente e no integrado. Então, dou aula para o ensino médio e na pós-graduação em Gestão Ambiental. Então, dou aula no âmbito do ensino médio, das graduações, né, e da pós-graduação. E do concomitante, né, que é o técnico em meio ambiente. E a gente desenvolve ainda projetos de iniciação científica. Eu entrei já tentando costurar, como é meu perfil pessoal e profissional e acadêmico, já tentando costurar projetos com os professores. No caso, como o campus tem um perfil bem geociências, o projeto que eu tentei costurar, né, foi o Geodiversidade e Geodinâmica do Norte do Espírito Santo, dialogando com os professores de geologia, e eu trabalhei especificamente com espeleologia. O projeto durou 2 anos, então a gente teve bolsistas de C atuando, fizemos levantamentos de caverna, tivemos algumas publicações em congresso, e agora a gente está tentando amadurecer para ter uma publicação em revista. Além de atuar também em projeto de extensão, né? Aqui a gente tem o NEA, que é Núcleo de Estudos Ambientais e de Agroecologia, né, que é muito forte aqui no IFES Nova Venécia. A agroecologia é bastante forte, e atuo enquanto colaboradora também deste núcleo aqui. Eu acho que tem outra terminologia em outros campos, acho que é Núcleo de Educação Ambiental, eu não sei se tem NEA em Barbacena. Não sei se alguém sabe. Barbacena, aqui nós temos um núcleo de estudos ambientais no Instituto, e, inclusive, nós fazemos alguns encontros e trabalhamos um pouco essa temática, né, dentro da agroecologia. Quem também trabalha com essa questão do NEA é a UENG de Ubá, também tem um trabalho bem interessante. Então, a gente trabalha em parceria com a UENG de Ubá, com o pessoal do Muriaé, né, e assim vai
Rio Pomba, né? A gente vai caminhando junto. Ah, legal, legal. Parece que é uma rede nacional. Aqui no Espírito Santo a gente tem diversos campos que atuam, temos encontros anuais que foram ficaram mornos aí durante o período pandêmico. Então, grande parte, inclusive, da minha atuação no Instituto Federal foi, de fato, no IFES, né, especificamente no Espírito Santo, foi remoto, né, porque pegou 2020, 2021, a gente voltou efetivamente, totalmente presencialmente no início de 2022. Aqui é só umas fotinhas, né? Essa primeira é numa caverna de minério de ferro, na região de Barão de Cocais. Essa foto aqui, vocês não sei se tem alguém no IEF, mas é a equipe do IEF em Lapa Vermelha, que fica em Pedro Leopoldo, onde foi encontrado o crânio fóssil de Luzia, né? Que resistiu, inclusive, ao incêndio que aconteceu no museu, no Rio de Janeiro. E aqui é uma foto que ficou mais ou menos escura, mas é um retorno que eu fiz para a Câmara Municipal de Confins. Foi uma palestra que eu dei depois que eu terminei o doutorado. Umas fotinhas dos meus alunos, eu procuro sempre estar associando o que é dado em sala de aula à prática, né? Então, o campo, para mim, é uma paixão, então eu gosto muito de levar os meus alunos, sempre que possível, a campo para a gente ter algo mais palpável do que é visto teoricamente. E aqui são as últimas turmas. Esse ano nós tivemos a felicidade de finalmente fazer campo, né? Porque os anos de pandemia nos tiraram essa parte prática de campo, que a geografia é muito cara para a geografia, imagino que para a área de vocês também, essa área ambiental. Então, eu consegui, com muito custo, né, diante de escassez financeira, etc., eu levei duas turmas aí para Minas Gerais, né, no Parque Estadual do Sumidouro, uma parceria que eu tive com o gerente do parque, com o pessoal do IEF. Então, a gente teve a felicidade de ir em junho para o Parque Estadual do Sumidouro, com essa parte de espeleologia, foi uma disciplina optativa que eu ofertei. E aqui foi um campo que eu realizei também no Espírito Santo, agora no Espírito Santo, né? Foi no início do ano. E essa foto aqui que eu estou apontando com o mouse é uma gruta, né? Que chama Gruta de Marte. Ela tem feições geomorfológicas muito interessantes do ponto de vista das geociências, da espeleologia. E a gente tem feito a pesquisa nessa área de levantamento espeleológico com o meu bolsista aqui, que é o Rodrigo. Bom, então eu dei um contexto de onde eu vim, né, para entender por que eu fiz essa tese, né? É importante contextualizar o profissional, a trajetória profissional do pesquisador, né? Então eu tenho muito apreço em estudar essas áreas kársticas. Por quê? Por que elas são especiais? As paisagens kársticas, elas são naturalmente mais vulneráveis do que os outros tipos de paisagem do ponto de vista da hidrogeologia, né? Então, do ponto de vista da biologia, a gente tem diversas vulnerabilidades, eu vou entrar, porque não é a minha seara aqui, mas do ponto de vista hidrogeológico, as paisagens kársticas, elas são extremamente frágeis. Por quê? Nós, na geografia, quando a gente vai mapear uma bacia hidrográfica, é tranquilo mapear. Por quê? Porque são águas superficiais. Então, se eu ligo um Google Earth, se eu olho para uma carta topográfica, eu consigo delimitar a área de influência de uma bacia hidrográfica. Mas quando a gente está falando de uma área de bacia hidrogeológica, né, de uma área na qual a drenagem é majoritariamente subterrânea, eu tô lidando com um grau de complexidade desses recursos hídricos, no qual eu não consigo traçar, especializar para onde esses cursos d'água irão passar. Então, isso já é um primeiro desafio para a gestão em áreas kársticas, né? Então, quando eu estou falando lá de planos de bacia hidrográfica, do comitê de bacia hidrográfica, eu consigo minimamente espacializar onde que eu coloco pressão X, um posto de gasolina, um cemitério, eu consigo fazer essa gestão territorial. Em áreas kársticas, isso não é possível de imediato, porque eu preciso de um aparato tecnológico para que essas bacias hidrogeológicas sejam traçadas. Inclusive, nessa área que eu estudo, que é o vetor norte, que eu estudei, né,
e pretendo continuar estudando, que é o vetor norte da região metropolitana de Belo Horizonte, não há ainda uma bacia hidrogeológica que contemple toda a área, apesar dos estudos estarem sendo desenvolvidos na UFMG, tá? Então, o que são essas áreas? Ela apresenta diversas feições superficiais, que eu olho para elas em campo, a imagem de satélite, quem era de morfologia já consegue diagnosticar, que são sumidouros, dolinas, tá? A gente vai ter surgências, que é onde a água surge, sumidouro é onde a água vai sumir da superfície, entre aspas, e cavernas também, são áreas extremamente frágeis. Então, a partir do momento no qual eu não tenho uma educação, um planejamento, eu vou ocupar essas áreas de forma irregular e eu não vou ter noção do impacto que eu vou causar, tá? Então, esse desenhozinho aqui, ele é didático, mas ele é uma forma de eu estar apresentando uma realidade que pode ser similar à realidade da região de Lagoa Santa. Da região de Lagoa Santa, não envolve só o município de Lagoa Santa, envolve outros municípios também, que está nesse vetor norte de expansão da metrópole de Belo Horizonte, tá? Então, lá a gente vai ter, nessa região que a gente chama de Apacaxe, Lagoa Santa, que vai um pouco além, a gente vai ter majoritariamente uma drenagem subterrânea, que não foi ainda mapeada e que vão ter usos que são, segundo a literatura, a vivência toda dessa área do Caixa, são usos que eu chamei aqui de pressões antrópicas, que podem comprometer, tanto do ponto de vista da qualidade da água, de contaminar a água, ou de forma hidrodinâmica, a partir do momento que eu mexo, né, que eu exploto água através de poços, etc., eu posso comprometer e acarretar em abalos sísmicos, em solapamento, etc., porque eu estou tirando essa água daqui. Inclusive, eu não sei se, né, provavelmente vocês já sabem, de uma polêmica que aconteceu, se não me engano, foi o ano passado, da indústria da Heineken, que seria instalada nessa região da Lapa Vermelha, que eu mostrei nessa primeira foto aqui, essa região da Lapa Vermelha, não especificamente no Monumento Natural Estadual, mas na região da Lapa Vermelha, em Pedro Leopoldo, seria instalada a Heineken. E o processo de licenciamento foi feito pelo Estado, se não me engano, só que no âmbito nacional ele foi vetado, porque não tinha estudos mais aprofundados sobre a questão, sobretudo sobre essa questão hidrogeológica de captação de água. Uma indústria de cerveja, com certeza, ela vai precisar explotar muita água para a produção deste produto. E nessa área, se eu tenho uma captação muito exacerbada, na qual eu não tenho um estudo detalhado que me garanta que eu não vou ter nenhum tipo de abalo nesse terreno, isso se torna muito perigoso, porque isso aqui pode o quê? Pode colapsar, causando danos humanos e materiais, tá? Aqui é só para contextualizar as principais regiões cársticas do Brasil, não do Brasil, desculpem, regiões metropolitanas. Por que metropolitanas? Na minha tese, eu busquei associar a fragilidade dessa vulnerabilidade natural com a pressão antrópica. Então, em áreas metropolitanas que estão em plena expansão, isso vai ser um pouco mais problemático, né? Eu tenho a área frágil e eu tenho a expansão dessa pressão antrópica, né? Então, marquei uma aqui, que seria essa região de Curitiba, tá? Em direção aí à Ponta Grossa, a gente tem um encaixe bastante desenvolvido. E aqui é a região metropolitana de Belo Horizonte, que foi alvo da minha pesquisa de doutorado. Então, a minha pesquisa de doutorado, ela trabalhou com 4 dimensões, né? As pressões antrópicas, que elas ocorrem, né, de forma culturalmente ou naturalmente aí em regiões metropolitanas, né, em plena expansão. A fragilidade intrínseca às paisagens cársticas, como vocês viram lá naquele primeiro desenho didático, é uma paisagem, sobretudo do ponto de vista da hidrogeologia, mais frágil do que outras áreas. O que acontece? Ok, eu tenho pressão antrópica e eu tenho a fragilidade do CACH, né? Todo mundo aqui é da área, é um grupo de pesquisas de áreas protegidas, então todo mundo aqui está transitando aí no planejamento e na gestão ambiental, né?
Então, se eu tenho uma área frágil, eu tenho pressão antrópica, de forma assim lógica, eu penso que vou criar instrumentos para proteger essas áreas, né? Esse foi o raciocínio nessa minha área de estudo desde a década de 80. Se a gente for voltar um pouco no passado para falar lá do aeroporto de Confins, que é um marco aí de expansão do vetor norte, lá em 1980, a gente começa a ter uma série de empreendimentos públicos que já sinalizam uma expansão e uma pressão, tá? O primeiro deles é o Aeroporto Internacional de Confins, que, se não me engano, foi criado em 1980, tá? Então, é o primeiro, né? Na década de 80 foi criado esse aeroporto, que hoje é o nosso Aeroporto Internacional de Minas Gerais, né? Que está aí. Então, foi criado esse aeroporto internacional e já ambientalmente já teve um olhar atento a ele. Quando ele foi criado também uma APE, que é a Área de Proteção Especial do Aeroporto, né? As APEs que foram recategorizadas aí nos anos de 2010, tá? Então, foi criada uma APE que já sinalizava a necessidade da gente proteger, né, dolinas, que são as feições superficiais, curvalas, o patrimônio arqueológico dessa região, paleontológico. Então, nessa PE, a gente tinha diretrizes normativas que nos respaldava legalmente a proteger essa área, tá? E com o passar do tempo, né, a gente também teve, na década de 90, a gente vai ter a criação da APACAST, que é uma instância nacional, tá? Vai ter 80 ainda, a gente tem a criação do Parque Estadual do Sumidouro, que é uma área menor. A gente vai ter a criação, o SAP, que é um projeto que eu trabalhei na cidade administrativa, é o Sistema de Áreas Protegidas do Vetor Norte de Belo Horizonte. É uma série de unidades de conservação que foram criadas a partir de 2007. Por que 2007, né? A gente criou o aeroporto, né? A partir dos anos 2000, a gente vai ter uma série de empreendimentos que, assim como o aeroporto, começam a fomentar mais ainda a expansão de todos esses empreendimentos públicos, privados, em direção a esse vetor norte. Um deles, a MGDEX, né? Que é a conhecida MGDEX, que vai ligar aí o centro de Belo Horizonte, passar ali pela Cristiano Machado, aquela rodovia bonita que passa na cidade administrativa, né, até pegar a LMG, esqueci o número, que vai para o aeroporto de Confins, né? Então, a MG10, a famosa linha verde, foi um projeto, um empreendimento público que acabou atraindo empreendimentos privados, indústrias, para essa região, aumentando a pressão ali, tá? Então, eu criei lá a APACAST, criei Parque Estadual do Sumidouro, a APE, só que eu continuo criando empreendimentos que estimulam essa expansão e essa pressão no vetor norte da região metropolitana de Belo Horizonte. Aí, em 2007, cria-se a linha verde com uma forma de compensar, entre aspas, a gente teve, eu não lembro se foi resolução, não foi um decreto, acho que foi um decreto, que instituiu o SAP, que é o Sistema de Áreas Protegidas do Vetor Norte. É como se fosse uma compensação. Então, estipulou-se, eu não lembro se eram 12, acho que chegavam a ser 19 áreas protegidas, né, de diversas categorias. Foi criada reserva biológica, foi criada monumento natural estadual, parque, né? Sobretudo foram criadas unidades de conservação, de proteção integral, mas que tinham caráter de terras privadas e públicas. Monumento natural estadual, acho que Refúgio da Vida Silvestre, acho que é esse o nome, né? E corrijam se eu estiver enganado. Então, foram criadas com esse caráter privado e público, porque eu estou numa área de especulação imobiliária, né? Então, o valor do terreno também ele está cada vez mais crescente. Eu tenho uma série de empreendimentos aí públicos que atraem os privados, que acabam especulando cada vez a questão imobiliária e acaba também intensificando o uso, intensificando essa pressão antrópica nesse ambiente frágil,
né? Então, eu estou nesse contexto, né? Crio empreendimento público, crio legislação ambiental, né? Regulamentações de diversas esferas, nacional, estadual. No âmbito municipal, essa pressão ela fica ainda mais delicada, né? Porque o município ele tem uma visão de arrecadação, né? Então, se eu trago uma Heineken, ou uma Fashion City, ou qualquer outro empreendimento, eu estou atraindo também, estou atraindo recursos, né? Vou ter incentivos aí. Essas empresas têm incentivos fiscais, mas as prefeituras também arrecadam e podem gastar, né, em diversos setores. Mas, ao mesmo tempo, são prefeituras localizadas numa área cárstica, né? Então, aí tem mais um conflito de interesse econômico com interesse ambiental, né? Então, isso tudo está um caldeirão em pleno vetor de expansão da região metropolitana, esse vetor norte, no caso, tá? Quando a gente se depara, então, com essa fragilidade, com essas pressões e com esses instrumentos, nós sabemos muito bem que a lei, ela existe, os decretos, eles existem. A gente tem SNUC, a gente tem lá a Política Nacional de Recursos Hídricos, de Resíduos Sólidos, nós temos uma série de normativas. Mas eu não sei se tem alguém aqui que trabalha em Secretaria de Meio Ambiente ou no próprio Estado. Mas a gente sabe que quando você está do outro lado da coisa, quando você está lá enquanto secretário de Meio Ambiente, analista ambiental, né, ou um analista do ICMBio, ou do IEF, um gerente, as coisas, elas não são exatamente conforme a lei, mesmo porque a lei nos dá brecha, e a gente tem o quê? A gente tem, como é que eu vou dizer? Tem como a gente tem um planejamento, né? Todo esse aparato legal nos direciona para um planejamento. Exemplo, se eu tenho um plano diretor, né? Eu tenho algo espacializado ali. Eu posso aqui, faço isso, faço aquilo. Só que eu tenho as práticas de gestão, né? Que é a prática do dia a dia, né? Naquela prática, nem sempre eu estarei presa àquele planejamento, porque as coisas vão fluindo e podem verter para outra direção. Então, eu trabalhei com outra dimensão na minha pesquisa, que foi quais as possibilidades e limitações desses instrumentos, né? Eu tenho diversas leis na instância nacional, estadual, na local. Essas leis, todo esse aparato legal de planejamento, como é que eles afetam as práticas de gestão dos profissionais que atuam no CART? Ou seja, os profissionais que estão ali no dia a dia, né? E vocês vão ver nos resultados dessa pesquisa que, né, num primeiro momento da minha pesquisa, achei a galera não segue as leis, mas a gente vai vendo que essa galera que está na frente aí eu também já vi isso um pouco trabalhando no IF, na frente dessa dualidade, ela muitas vezes, na pressão do dia a dia, também na falta de recursos humanos, né? Porque os órgãos, infelizmente, eles carecem de mais recursos humanos aí para estar atuando no licenciamento, nos diversos âmbitos aí ambiental, eles acabam não tendo uma noção do todo, mesmo porque as leis, elas são fragmentadas, elas não são costuradas. A gente vai ver mais para frente. Então, essa aqui foi a minha área de estudo, né? Só para a gente localizar. Aqui está BH, tá? Belo Horizonte. A gente pega a MG10, passa pela cidade administrativa, que também é outro empreendimento público, que impulsiona todo essa questão imobiliária, atrativos de empreendimentos privados, indústrias, etc., né? A gente vai passando por aqui. Aí abarca os municípios de Confins, né? Que é o município que abriga aí o nosso aeroporto internacional de Confins. Lagoa Santa, que é um município que vivencia muito a questão da especulação imobiliária. Pedro Leopoldo, que é onde tem a Lapa Vermelha, né? Que foi encontrada o crânio de Luzia, que também é muito frágil. Matozinhos, que está mais ao norte, né? A gente fala que seria o limite aqui da região metropolitana, de fato instituída.
E a gente tem pedacinhos aqui de Prudente de Moraes, que vai estar no Colar Metropolitano de Belo Horizonte, e Furilândia, que abriga áreas extremamente frágeis, tá? Então, essa aqui foi a minha área de estudo. Ela é mais ou menos coincidente com a APACAST de Lagoa Santa, que é a unidade de conservação do âmbito federal, tá? Algumas questões de investigação, né, já foram aí na minha fala, né, que eu só coloquei para sinalizar. Algumas reflexões que eu tentei responder no final da minha tese. As políticas públicas inerentes aos planejamentos urbano e ambiental elaboradas pelo Poder Federal são suficientes para nortear a gestão de paisagens cársticas brasileiras em funções de suas peculiaridades naturais? Então, o que acontece? A gente vai ter as diretrizes federais, né? Só que aí a gente tem a questão do planejamento urbano, que é no âmbito municipal. Foi outra questão que eu trabalhei, né? Que o tempo todo eu fico obcecada na minha tese, né? Enquanto geógrafa, eu trabalho com uma análise multiescalar, né? Eu tenho uma escala de um município, então eu vou ter um plano diretor, né? Vou ter um zoneamento urbano ali, no qual eu vou ter uma esfera municipal. Eu tenho uma esfera regional, que é mais ampla, que seria no âmbito de uma APACAST, de uma APE aeroporto, que envolve um conjunto de municípios, né? Vou ter o PDI, que é o plano... Deixa a minha memória, 4 anos atrás. A gente teve um plano da Agência Metropolitana, esqueci o nome desse plano, mas é um plano metropolitano, no qual, ao invés de eu fazer planos diretores para cada município, eu tenho um plano para toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Inclusive, foi um plano feito pela UFMG, pela professora que foi da minha banca, a professora Luísa, que é arquiteta. Foi feito assim, pela a equipe dela, né? A equipe, acho que é PDDI. Acho que é PDDI, depois eu confiro essa sigla. A gente tem esse âmbito também que é regional, e eu tenho as diretrizes que são de âmbito estadual e nacional, né? Que são mais gerais, e será que elas estão norteando isso mesmo? Foi uma questão. Outra questão que eu coloquei, eu tenho esse tanto de aparato legal, né? Eu tenho uma multiplicidade de instrumentos legais. Eu infiro que eu tenho uma desarticulação, né? Porque se o nacional está trabalhando assim, o municipal assado e o nacional de outra forma, todos estão no mesmo território. Só que cada um trabalha com uma lei de uma forma. Então, essa multiplicidade, essa desarticulação dos instrumentos de planejamento urbano e ambiental, os quais abrangem as escalas regional, que é de uma APA, municipal, que é do município, e local, né? O local aqui, galera, eu coloco local de empreendimento, tá? Por exemplo, local, a Heineken é algo local, é algo pontual, tá? Consiste num obstáculo para a gestão da região do Caixa de Lagoa Santa? Será que isso é um obstáculo? E a última questão que eu coloquei, né? Eu terminei em 2018, então eu contei a partir de 1980. Apesar de transcorridos 38 anos, né? Desde a emergência das regulamentações que fundamentam as gestões territorial e ambiental, né? Lembrando que década de 80, a gente vai ter no Brasil a emergência também de políticas no âmbito nacional, Política Nacional de Meio Ambiente, em 90, acho que 97, a de recursos hídricos, 2000, SNUC, então a gente, né, em 80 começa, as coisas começam, né? Fundamenta gestões territorial e ambiental em função das fragilidades naturais da região do Caixa de Lagoa Santa, tais instrumentos jurídicos têm sido resistentes às pressões políticas e econômicas que fomentam a intensificação do uso do solo da região? Então, a princípio, se eu pego essa linha do tempo de políticas públicas ambientais, a gente vê uma evolução e um aprimoramento dessas legislações. Então, eu vou ter lá em 80 a Política Nacional de Meio Ambiente. Ela foi cada vez mais especificada na década de 90. O SNUC, né? Foram criadas outras resoluções para complementar ou para fragilizar também, né? Fragilizar também acontece, inclusive com as leis de cavernas, que eu vou falar um pouco também. Mas a gente entende que isso está melhor estudado, né? Pode estar fragilizado
ou não, mas aí eu queria compreender sobre o ponto de vista do território do Caixa aqui, do Lagoa Santa. Isso, essas pressões políticas e econômicas, elas de fato pressionaram essas regulamentações ou não? Foi outro questionamento que eu coloco e tento responder, né, através de dados empíricos. Então, o objetivo foi compreender de que maneira os instrumentos de planejamento urbano, né, o plano diretor, por exemplo, e ambiental, são utilizados para controlar e regular as atividades antrópicas em função das fragilidades naturais do Caixa. E como os gestores da região do Caixa de Lagoa Santa lidam com tais instrumentos, né? Então, o desafio foi esse. Ver, né? Agora, só para diferenciar planejamento urbano de ambiental, urbano eu foquei muito na questão do plano diretor, né? Que a gente pode até discutir essa questão de meio ambiente, uma discussão até longa, mas eu quis diferenciar o urbano na minha tese por conta até da escala. Eu não vou entrar na minúcia do geoprocessamento, apesar de gostar muito do geoprocessamento, para não ficar muito longa a apresentação, mas foi uma técnica que eu utilizei para estar respondendo essas questões, tá? Então, aqui é só uma síntese dos meus procedimentos metodológicos, pesquisa bibliográfica, obviamente, pesquisa documental. Nessa parte de pesquisa documental foi um trabalho de formiguinha, né? Porque eu tive que ir lá na Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional de Meio Ambiente, Resíduos Sólidos, a Lei de Cavernas, para estar buscando no âmbito nacional algumas legislações no âmbito estadual e muitas leis do âmbito local, né? Sobretudo as leis municipais que versam sobre a questão do plano diretor e os planos, né, das unidades de conservação que estão na minha área, né? Então, eu fui pegando essas leis, fui lendo, a pesquisa documental foi extrair qualquer questão que proteja ou conserve algum aspecto específico da hidrogeologia kárstica, né? Essa foi a minha função. Por quê? Porque a gente tem lei de cavernas, tá? É outra discussão longa. Caverna não é caixa, mas tudo bem. A lei de cavernas, ela converge um pouco para a proteção do caixa, em alguns aspectos. Mas ela não protege o caixa como um todo, porque caverna é algo pontual. Uma caverninha é um pontinho no mapa. A área cárstica é uma área de abrangência maior. Então, só que indiretamente, se eu crio uma unidade de conservação, por mais que a unidade de conservação tenha sido criada por uma espécie X, e ela está numa área cárstica, ela indiretamente vai estar protegendo. Então, eu fui pensando de cada lei o que indiretamente estava protegendo o caixa ali, tá? Eu caracterizei essas pressões antrópicas, então foi a parte do geoprocessamento, e também de levantamento de dados do IBGE, foi a parte de geoprocessamento do uso do solo, censuramento remoto especificamente, e levantamento de dados da Supram, né? Eu tive a felicidade de conseguir dados de licenciamento desses empreendimentos da minha área e fazer uma estatística só para ver como é que isso está funcionando. Eu também tive a sorte de, em junho de 2017, ser convidada pela Agência Metropolitana para coordenar um grupo focal. O que acontece, né? Eu era uma Reles doutoranda, né? Que lá, empolgada com a pesquisa. E, obviamente, essas pessoas que, né? Os secretários de meio ambiente, os gerentes de unidade de conservação da minha área, eles não teriam uma disponibilidade. Eles teriam disponibilidade para me atender, mas eu ia fazer as entrevistas, né? Eu até falei, vou fazer entrevista assim estruturada com eles. Essas entrevistas seriam realizadas, né, lá nos municípios da minha área de estudo, mas seria algo setorizado, né? Fiz entrevista com o secretário X, com o secretário Y, com o gerente, com o chefe da APA, com o gerente do PESU, que é o Parque Estadual do Sumidouro. Ia ficar uma coisa setorizada e eu ia tentar costurar essas coisas. Só que aí a minha metodologia ao longo do processo mudou, porque eu tive a sorte e a felicidade de ser convidada para coordenar um grupo focal lá na cidade administrativa.
eu esqueci o nome da diretora da época, acho que é Ana Flávia, não lembro. Ela me convidou e eu consegui realizar um grupo focal, no qual eu juntei todo mundo numa mesma sala e usei essa metodologia de análise qualitativa. Então, não coube todo mundo na sala, foram 2 grupos focais simultâneos. Eu tive a felicidade de ter colegas que me ajudaram também. Um coordenou um grupo, eu coordenei outro grupo, gravei tudo, transcrevi tudo, fiz a minha análise qualitativa. E nessa sala, então, eu tinha prefeito de todas as unidades, de todos os municípios, o gerente de unidade de conservação, chefe de APA, Ministério Público, IEF. Ai, cara, tinha muitas instituições, assim, não vou lembrar todas, assim, de qual. Dentro da cidade administrativa, Secretaria de Desenvolvimento, eram muitos atores, que eu chamei de atores, né? Então, não é a pessoa personificada, né? Na análise qualitativa, a gente chama de atores, né? São pessoas que estão representando uma instituição. Tanto é que elas não são mencionadas no meu estudo, elas são sinalizadas ali com o nome do órgão, sei lá, vamos supor. IEF1, IEF2, IEF3, né? Vamos supor que tem 3 gerentes. Não é algo nominal, né? Isso é antiético para uma pesquisa qualitativa. Mas foi extremamente rico, porque quando você junta todo mundo, você tem as questões que você vai direcionar ao grupo focal, mas surgem questões assim que você não esperava, e a reação, né? Porque eles estão conversando entre si, não é simplesmente eu, pesquisador, entrevistando. Eu coloco uma questão e eles começam a debater entre eles. Então, você consegue captar informações que você não captaria jamais fazendo a minha ideia inicial, né? Porque era o mais viável. Então, eu tive essa sorte, que foi ótimo para a agência metropolitana, porque naquele momento eles estavam construindo esse plano metropolitano, que eu acho que é PDDI, eles estavam construindo esse plano metropolitano, então eu fiz um relatório para eles, então eles poderiam captar essas informações para a construção do plano metropolitano, e obviamente eu coletei essas informações, tratei para minha tese, né? Então eu peguei, né, a caracterização das pressões antrópicas, a pesquisa documental, bibliográfica e fiz essa análise final. Falei em linhas gerais aqui, os procedimentos metodológicos, porque se eu fosse falar de sensoramento remoto, posso até falar, mas lá das imagens Landsat, fiz mosaico, né, fiz a composição de bandas, eu acho que ia ficar muito longa a apresentação. E estou querendo fazer uma explanação mais geral para a gente debater aqui no final, tá? Mas quem tiver alguma dúvida, eu posso esclarecer também. Então, no início da nossa conversa, eu falei com vocês de dimensões, né? A minha tese tratou, recapitulando, a minha tese tratou de 4 dimensões. A dimensão do CAT, que é essa paisagem intrinsecamente frágil, a dimensão das pressões antrópicas, porque é o que acontece no vetor de expansão metropolitano, de Belo Horizonte especificamente. A dimensão dos instrumentos de planejamento e gestão ambiental, né, que estão em emergência aí desde 1980, e no Brasil, e a questão de como os gestores vão lidar com esse aparato de questões, né? Fragilidade, instrumentos de âmbito local, municipal, regional, como que eles lidam com tudo isso. Aí, o capítulo 2, eu falei um pouco sobre o CAST especificamente, né? Foi da onde eu vim, que eu fiz minha trajetória acadêmica. Então, eu foquei muito nessa literatura, maioria internacional, sobre o quanto não existe, até onde eu fiz a minha tese, pouquíssimos trabalhos falavam assim, de tese nenhuma, mas que relacionava a questão de pressão antrópica com essa questão cástica e legislação, né? Então, eu fui buscar muita coisa, até pressão antrópica e cástica quase não tem, né? Nem coloco legislação. Então, a literatura ela foi bastante internacional. Aí, uma bíblia dos castólogos é Ford Williams. Então, eu fui, né? O meu primeiro ano de doutorado foi de muita leitura, tradução, para entender como é que
essas pressões antrópicas, elas vão ter um efeito específico no CAST e um impacto, né? Então, é só para caracterizar de modo geral, né? As pressões antrópicas que podem ocorrer não só na área que eu estudei, mas em qualquer área cárstica: desmatamento, agropecuária, urbanização, indústria, mineração, explotação de água subterrânea. Exemplo da Heineken, né, que eu falei com vocês, que seria explotação de água subterrânea, né? Um efeito seria rebaixamento do nível freático. Um impacto seria colapso em superfície, né? Ou seja, vai desabar aquele terreno. E secas, né? Aqui são as referências que citam sobre isso. Outro exemplo que ocorre na área, mineração de calcário, especificamente. Eu posso causar mudanças nos padrões de drenagem dos condutos subterrâneos, posso ter uma destruição do relevo, inundações e secas, e aqui são os autores que falaram sobre essas consequências. Então, eu fui fazendo isso para cada efeito, até para correlacionar e costurar as coisas. Esse mapa aqui é o que tinha de mais atual, eu acredito que ele esteja mais refinado. Tiveram outros colegas que fizeram doutorado nessa parte de geotecnia e de hidrogeologia. Desculpa, gente. Estou saindo de uma gripe. Então, aqui a gente vai ter, nesse vermelhinho aqui, piscadinho, a gente vai ter as áreas que têm alta propensão à ocorrência de colapsos, né? Então, eu mapeei, né, nessa minha área aqui, porque quase coincide com a APACAST de Lagoa Santa. Não fui eu que fiz, tá? Esse é um dado secundário, do Cabral CPRM, em 1998. Então, utilizei esse dado enquanto dado secundário, né? De áreas mais frágeis e mais propensas a colapso, né? Igual a gente viu, alguns usos podem acarretar em colapso. E a vulnerabilidade do aquífero, que eu falei com vocês, né? Então, o aquífero, ele também está sujeito a contaminações, dependendo do tipo de uso, tá? Então, eu usei o dado, foi de 2016, foi do mestrado do Thayer, que fiz lá na UFMG. Então, essas áreas contínuas, né? Sem ter a rachura lá, elas têm uma vulnerabilidade muito alta. Eu peguei as classes muito alta e coloquei como pano de fundo das áreas mais frágeis ali, tá? Então, esse primeiro capítulo foi uma revisão bibliográfica e um mapeamento através de dados secundários sobre as áreas mais frágeis do CAST. Já a segunda parte, eu trabalhei com a dimensão das pressões antrópicas, né? Esse aqui, inclusive, são fotinhas da minha área de estudo, né? Aqui acho que é Lagoa de Confins, Matozinhos, a Lagoa de Lagoa Santa, quem conhece, essa lagoa é famosa, eu acho que esse aqui é uma plantação de milho ou feijão em Matozinhos, tá? Então, as pressões antrópicas, elas também foram contempladas nessa minha análise, né? Primeiro, eu trabalhei de forma, uma estatística, né, mais simples assim, com dados do IBGE, a evolução populacional. Peguei uma porcentagem, quanto que essa população ela aumentou, né? Então, peguei tanto a porcentagem da população do município como um todo, né? Só que a área ela vai cortando esses municípios. Então, para eu ter um dado fidedigno, eu peguei índices que contemplavam os distritos desses municípios, né? Então, eu consegui só dados de 91, 2010. A gente está tendo um gap aí de 2020, estou doida para que esses dados cheguem. Inclusive, ontem veio o recenseador aqui em casa do IBGE, eu falei, finalmente, e para nós geógrafos esses dados são muito importantes, e também para os gestores públicos, né, para o planejamento de políticas públicas. Então, né, por conta desse gap do IBGE, foi até 2010, mas de qualquer modo, embora esses distritos não estejam crescendo em termos populacionais como os seus municípios, eles têm tido, sim, um crescimento significativo, ou seja, se eu tenho uma maior população, eu vou ter uma maior consumo de água e maior necessidade de esgotamento sanitário. Outra questão que eu abordei foi aí a parte de sensoramento remoto, do geoprocessamento, que a galera gosta dessas técnicas. Eu fiz essa composição de bandas 3, 4, 5 das Landsats, né? Por que Landsat? Porque
é o satélite que está aí no espaço desde a década de 70, se não me engano, né? Desde a década de 70 a gente tem aí os satélites que foram, né, que orbitam aí o planeta Terra e tira fotos e nos dão essa felicidade de trabalhar com essas imagens, né? As Landsats, elas têm a resolução de 30 metros para 30 metros. Existem resoluções muito mais precisas, só que eu tive que lidar. O meu doutorado foi uma evolução, né, espaço-temporal. Eu peguei 80, que é o marco lá que criou o aeroporto de Confins e também que começaram as leis ambientais no Brasil até 2018. Então, eu precisava de imagens antigas. Então, as Landsats, apesar de não ter um detalhamento iguais os satélites que chegaram aí no século XXI, elas me deram um bom resultado e me possibilitaram analisar essa questão temporal, né? Então, eu peguei 85, né? 90, 99, eu sempre fui costurando, sabe? Tipo assim, 85 abarca, na minha tese está mais descrito, na apresentação está bem mais sintético, tá, gente? Mas 85, criou o aeroporto de Confins, tem um quadro explicando isso tudo. Criou o aeroporto de Confins, tivemos a Política Nacional de Meio Ambiente, eu fui correlacionando as coisas. 90, criou a Pacaixa Lagoa Santa, aconteceu isso, isso, isso. 99, aí foi correlacionando com os instrumentos. 2007, né, a gente vai ter SAP, vai ter MG10, linha verde, cidade administrativa, e 2016, que seria o cenário atual, né? Eu vou fazer de 2022 para continuar esse trabalho, com certeza. Uma hora eu pego para fazer, tá? Aqui é a espacialização desses dados, né? Estatisticamente falando, para ficar mais didático, a gente vê melhor nesses gráficos de pixel, né? Então, de 85 a 90, eu vou ter, eu vou explicar as classes, né? Água é uma classe que se tornou constante em todos os anos, tá? Agropecuária foi que a gente tinha de resposta espectral dessas imagens. A agropecuária, ela cresceu de 85 para 90, e a área verde é a cobertura vegetal. Então, nessa cobertura vegetal, eu não vou ter um detalhamento, porque eu estou falando de uma Landsat, que é uma resolução 30 por 30. Eu não vou ter um detalhamento de um cerrado com cerradão, de uma mata-galeria. Eu sei que existem imagens que atualmente nos trazem esse detalhamento, mas pela essa análise temporal, eu tive que colocar tudo isso numa classe de cobertura vegetal. E o eucalipto eu consegui diferenciar, eu tive uma resposta espectral para tal, né? E a gente vê até um resultado expressivo aí do eucalipto. Então, a água ela manteve 1%, né? Não foi uma classe que eu analisei pela constância. Importante lembrar que todas as imagens, elas são no período seco, né? Porque tem essa diferença. Então, todas são do mês de agosto, se não me engano. E foi um mosaico de imagens, né? Eu tive que acoplar 2 imagens para abranger toda a área, e fiz todos os procedimentos de correção de imagem, correção radiométrica, atmosférica, né? Validei também o mapa de 2016 em campo. E os demais mapas, 85, 90, 99, 2007, eles foram validados ou com fotografia aérea, acho que 99 com estudo da APA de 98, 90 com estudo do projeto Vida, e 2007, não vou lembrar de cor, eu validei, não lembro qual estudo, mas todos foram validados. Beleza. Então, eu tive um aumento da agropecuária de 85 para 90, diminuí essa cobertura vegetal e diminuí a área desnudas e outros usos. O que é esse vermelho? Esse vermelho, por a gente ter essa resolução 30 por 30, tem uma confusão espectral. Então, esse vermelho, ele abrangeu usos como mineração, solo exposto e área urbana, tá? Então, foram 3 classes numa só, que, de certa forma, nos remete a uma pressão, tá? Seja pela expansão urbana,
seja pela mineração, ou seja por um solo exposto, pode ser uma queimada, etc, etc. Aqui diminuiu, né? Eu infiro que seja por ter revegetado a área, que ter tido mais queimadas. Eu vou detalhando isso, menores na minha tese, tá? De 90 a 99, diminuiu a agropecuária, eu vou aumentar consideravelmente a área desnuda em outros usos, e vou diminuir um pouco essa cobertura vegetal. Em 2007, vai diminuir a cobertura vegetal, vai aumentar um pouco a área desnuda em outros usos, vou aumentar um pouco também a agropecuária. Em 2016, que seria o cenário atual da época, né? A gente tem uma surpresa, porque eu vou ter um crescimento significativo de 3%, não lembro quanto que dá esse hectare, mas foi um número bastante significativo, de cobertura vegetal. E vem a incógnita. Pô, eu estava esperando que nessa evolução temporal de 2007 a 2016 eu tivesse um aumento das pressões, né, da área desnuda e outros usos, que envolve indústria, urbano, mineração, aumentou um pouco, muito pouco, né? 1%, eu esperava ter aumentado mais. E eu esperava que a vegetação iria diminuir, só que eu tive a surpresa que isso aqui aumentou. Aumentou também o eucalipto e diminuiu um pouco aí a agropecuária. Um pouco não, 6%. Aí eu fiquei me questionando por quê. E a minha hipótese foi corroborada por outros dados da Supram, que eu acho que são os próximos. Aqui é só uma imagem de satélite para a gente ver essa expansão. Aqui é a lagoa do centro, acho que é centro ali, de Lagoa Santa, que foi expandindo, né, nessa análise temporal. E aqui é a porção oeste do município de Matosinhos. Outro dado que eu peguei foram os dados da Supram, nos quais foi feito o levantamento de empreendimentos, né? Óbvio que nessa faixa da década de 80 e 90, a gente tem que ter um senso crítico, porque até então esses levantamentos eles não eram tão... As secretarias não estavam organizadas para atender e os empreendimentos também não estavam organizados para fazer esse licenciamento que é mais específico atualmente, apesar de estar sendo fragilizado, né? Então, por isso que a gente tem poucos dados aqui nesse intervalo. De 2000 a 2016, né, nesse intervalo de 2000 a 2007, eu tenho um aumento vertiginoso, né, do protocolo dos empreendimentos em operação. Eu tive o cuidado de levantar somente os empreendimentos que estão em operação ou renovando a licença de operação, né? Não peguei licença prévia, nem de instalação, foi de operação, porque, em tese, está em plena pressão antrópica, né? E eu observei que no intervalo de 2008 a 2016, eu estava esperando que isso aqui aumentasse, só que diminuiu, né? Isso corroborou um pouco com o que eu vi aqui, porque aqui a vegetação ela aumentou, e aqui os empreendimentos diminuíram, né? Aqui eu estou falando de uma crise econômica que começa em 2008 e fica muito forte a partir de 2013, né? Estou falando de recessão. E eu estou vendo também uma retração desses empreendimentos. Então, eu estabeleço, né, uma correlação entre se eu tenho recessão, eu tenho um aumento dessa cobertura vegetal, né? Isso é até interessante. Tem que fazer isso para período pandêmico também, para ver como é que vai ficar. E aqui eu especializei, né, esses empreendimentos. Aqui eu fiz também a parte de... Deixa eu até ver meu tempo, que eu falo demais. Da evolução do destino do esgotamento sanitário, tá? Então, eu vou observar que é muito ínfimo, né? A gente ainda está muito precário nessa questão de esgotamento sanitário na área. Inclusive, na fala do grupo focal, o secretário de Meio Ambiente de Confins chamou o município de um queijo suíço negro, no qual lá Confins é um município que predomina fossa rudimentar, sem nenhum tipo de tratamento. E é o berço do Castro.
Em termos de resíduos sólidos, eu tive uma evolução positiva, né? Se até 2007, Matosinhos jogava todo o lixo no Modolino, né? Pelo menos agora esse lixo está sendo 97% dos municípios estão sendo coletados. E aqui é uma visão dos atores sobre que eu fiz, né? Também um formulário mais objetivo para os atores do grupo focal, né? Sobre o que eles compreendiam enquanto pressão antrópica na área do município, de atuação deles. Aqui é o mapa final, já estou finalizando, gente, no qual eu espacializo tanto naquelas áreas inicialmente que eu chamei de vulnerabilidade do CARST, eu especializei o quê? Essas pressões antrópicas, né? Os empreendimentos, que foi algo pontual, e fui vendo como é que aconteciam essas pressões, tá? Então, as principais pressões diagnosticadas foi a evolução da classe A de nudas e outros usos e do eucalipto, a presença de empreendimentos minerais e industriais urbanos em áreas de alto potencial poluidor e degradador nas áreas vulneráveis, o tratamento precário do esgotamento sanitário e a captação irregular de água. Aqui eu vou passar rapidamente, por causa do tempo, mas é só para vocês verem que eu também, né, especializei todos esses instrumentos da minha área, né, conforme todas essas legislações, que foi outro artigo que eu publiquei. Então, eu fui pegando município por município e fui especializando essas áreas, né? Comparando como é que era em 85, no fundo, eu tenho uso de ocupação do solo e como é que está em 2016. Então, a gente vai observando que vai aumentando o número de áreas protegidas, ou né, APS, ou unidade de conservação, vai aumentar, ou zoneamento urbano, eu vou aumentando esses instrumentos nessas áreas. E aqui, finalmente, eu mapeio esse conflito, né? Onde que eu tenho conflito de uso, onde eu tenho conflito de zoneamento, né? E onde eu tenho conflito de área vulnerável e dou esse resultado, que seria algo importante aí para os planejadores. Então, só para finalizar, né? Minha voz também já está acabando. Algumas questões. As políticas públicas inerentes aos planejamentos urbano e ambiental elaborados pelo Poder Federal são suficientes para nortear a gestão de paisagens cársticas brasileiras em função das suas peculiaridades naturais? Então, eu vi que são deficitárias, né? A gente vê o quê? A gente vê uma desarticulação dessa gestão, uma dificuldade de, tanto uma negligência do ponto de vista nacional, né, de estar norteando algo para áreas cársticas. Isso a gente observa, sobretudo, na lei de cavernas, que tem sido fragilizada constantemente. A outra questão é sobre a desarticulação e multiplicidade. A gente viu que isso é, de fato, um obstáculo para a gestão dessas áreas. E a outra questão foi se esses instrumentos têm sido fragilizados frente à pressão antrópica, né? Então, a gente viu que sim, esses instrumentos têm sido flexibilizados em função dessas pressões. Bom, é isso. Eu vou deixar para discussão, porque senão minha voz acaba e eu tenho que dar aula amanhã às 7. Agradecer a EFAPEMIG, que foi a bolsa na qual foi possível ficar por conta dessa pesquisa, o CECAV pelos dados e CMBio por atender a gente, a Copasa, IGAM, o Instituto de Geociências, onde eu fiz o doutorado, e a Agência Metropolitana, que me possibilitou o grupo focal. Deixo aí meu endereço de e-mail para dúvidas, críticas ou sugestões. Obrigada, pessoal. Beleza, Manuela, muito obrigado aí pela apresentação, né? Pela riqueza aí de informações, de dados. Já vou abrir para perguntas, não sei se o professor Zé Emílio já tem alguma observação. O professor Saraiva já cumprimentando a Manuela, o professor Múcio deixou um abraço, a Manuela teve que sair, mas falou que vai assistir, muitos acabam assistindo a gravação depois. O professor Múcio falou que vai acabar de assistir a apresentação.
Tudo Se o bem. Zé caiu, Zé, Ô, Magela, verifique se está me ouvindo aí. estamos te ouvindo. O problema é que quando eu uso o Mozilla, ele sempre trava e não me permite mais, às vezes, não ligar a câmera, como tentei, e às vezes não me permite nem falar. Mas vamos lá. Agora, Manuela, pensando da forma que você já executou os seus trabalhos, né? O que assim, como você trabalhou com caverna, eu sinto muito medo de caverna. Não sei se você sente isso, né? Como é que é isso aí? Quantidade de bicho que tem lá dentro, né? Como é que é essa história aí? Então, espeleologia para mim é ciência, mas também é esporte. As pessoas que trabalham com espeleologia, elas têm que ter muita afinidade. Eu não sei se tem alguém aí que é espeleólogo, mas eu me enveredei nessa parte acadêmica profissional por um gosto. Isso é um gosto muito específico. É perigoso, né? Sobre o ponto de vista biótico, a gente tem várias espécies que são endêmicas, de características troglomórficas, então tem uma vertente muito forte da bioespeleologia estudando esses ambientes, mas eu não tenho medo, não. Assim, medo a gente tem, mas eu gosto. Acho que o Guilherme quer falar. Guilherme, fica à vontade, Guilherme. Bom, boa noite a todos. Manuela, parabéns pela apresentação, pelo trabalho, tá? Eu gostaria de saber o seguinte, você citou muito na sua apresentação, né, o termo fragilidade, o termo vulnerabilidade. Eu gostaria de saber se tem alguma diferença entre esses dois termos, se tem, qual seria essa diferença, porque eu já vi muitos artigos, né, que citam fala que são sinônimos, né? Outros falam que são coisas diferentes. Eu gostaria de saber isso, por favor. Então, quando a gente fala de fragilidade, vulnerabilidade, é em relação a algo, né? Eu lembro quando eu comecei a minha pesquisa de doutorado, o meu orientador até questionou isso. A primeira coisa que ele falou você quer estudar essa área, ok. Mas se essa área não tem captação subterrânea de água, para que você vai pesquisar? Então, vulnerabilidade seria relacionada com a questão do ser humano mesmo, né? Porque se eu contamino essa água, ou se eu causo algum dano humano material, eu tenho uma área vulnerável, né? Pode ser uma área do ponto de vista vulnerável, de vulnerabilidade social, né? De vulnerabilidade, um termo que eu gosto mais de usar, socioambiental. Agora, frágil também eu vejo como uma relação, assim, na minha tese, eu usei como praticamente sinônimos. Mas, se vocês quiserem trazer outras literaturas, vai ser um prazer aqui debater sobre esses termos. Sim, eu estou te perguntando, né, porque, assim, eu fiz especialização em áreas protegidas, né, aqui pelo Instituto Federal de Barbacena, né, e lá eu desenvolvi minha monografia sobre a questão da vulnerabilidade ambiental em APAs, tá? Como recorte territorial, né, a gente escolheu como área de estudo o bioma Mata Atlântica, né, e na região sudeste brasileira. E agora, atualmente, eu estou no mestrado em São João del Rei, tá, em Geografia, e eu pretendo ampliar esse estudo para outros biomas, né? A gente está com a proposta de fazer o bioma Cerrado, né? Entre as áreas de estudo aí está essa APA-CAST de Lagoa Santa, né? E aí, então, por isso que eu estou te perguntando, né, essa questão desses conceitos, né, porque eu me deparei, né, no trabalho com isso, né, e eu gostaria de saber também se tem alguns estudos, assim, que você conheça, né, sobre a questão da vulnerabilidade, né, na região cárstica de Lagoa Sim. Santa ou outra região qualquer também. Então, legal. Nossa, que bom. Vou ter um colega aí da APACAST. Guilherme, então, eu conheço pessoas da vulnerabilidade sob o ponto de vista da hidrogeologia. Eu não sei qual que. Você quer trabalhar na APACAST, entendi que você está na geografia, que é geógrafo, mas eu não sei especificamente
sobre qual ponto de vista da vulnerabilidade você quer trabalhar. Do ponto de vista biótico, da vegetação, da água. Assim, na verdade, é uma proposta de um diagnóstico, né, de vulnerabilidade, e envolve critérios como a vulnerabilidade natural, né, que seria a questão do declividade, geologia, o tipo de solo, clima, e também a questão da parte antrópica, né, que seria o uso do solo. Então, eu tenho referências que eu posso te passar depois, que eu não vou lembrar de qual agora, mas está na minha tese, que fala sobre essa questão do ponto de vista de vulnerabilidade intrínseca do cache, que seria essa vulnerabilidade física, né, específica, que é quando você coloca o uso antrópico. Então, tem literatura da castologia que difere essas duas terminologias. Uma tese que você deve ler, que vai explicar muito bem essas duas terminologias, é a tese, se você puder anotar, é do Rogério Tadeu. É uma tese defendida em 2020, se não me engano, acho que foi 2020, e ele trabalha com essa questão da vulnerabilidade na APA-CACHE, sobre esse ponto de vista da hidrogeologia, mas que pega esses aspectos físicos do solo, ele trabalha muito com solos, inclusive, e ele deve discutir também sobre, um pouco, pelo menos, sobre essa questão antrópica. Entendi. Repete, por favor, o nome do autor? Rogério Tadeu. Eu acho que é Rogério Tadeu Souza. Ele, se você digitar, ele fez doutorado em geologia na UFMG, tá. e ele defendeu em 2020. Talvez com essas informações, eu vou buscar aqui para você, se eu conseguir, eu te mando. Mas com essas informações você consegue. Na biblioteca da UFMG. Exato, também. Tá, Joia. Obrigado, Manuela. Dispõe. Professor Vanderlei, por favor. Emanuela, boa noite novamente. Acho que eu consegui, minha câmera acho que vai funcionar, creio eu. Não está funcionando, mas tudo bem. Problemas tecnológicos. Manuela, eu trabalho com conflitos geralmente associados aí à unidade de conservação, né, às áreas protegidas, e essa parte mais sócio, né, da conservação, da sociologia da conservação. E assim, trabalho com consultorias também para a criação de plano de manejo, né, inventários, enfim. E o que eu vejo muito, né, assim, a gente tem muitas unidades que são criadas e para proteger os recursos hídricos, né? Os objetivos são bem claros. E aí a gente vai nas áreas e a gente vê que quase todas as propriedades são fossas negras, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre, você falou agora, né, na sua apresentação, parabéns pelo seu doutorado, né, foi muito legal, muito interessante, muito rico. Como é que os conflitos que existem, né, sobre os recursos e essas áreas, principalmente as áreas protegidas que você já trabalhou, que você trabalha, assim, porque o conflito superficial a gente vê, né, tá ali escancarado, mas esses conflitos que estão dessas águas subterrâneas, né, queria que você falasse um pouquinho mais e dizer assim, e quais estratégias que têm sido buscadas para fazer a gestão desses conflitos, né? Técnicas, enfim, metodologias. Obrigada pela questão, vou tentar respondê-la. Não sei se eu consigo abarcar tudo. Mas então, na região que eu trabalhei, é um conflito muito forte. O mais gritante é a evolução muito tímida e ínfima do esgotamento sanitário. É gravíssimo. Para mim, isso é gravíssimo em qualquer região do Brasil. Para mim, no século XXI, não se admite mais essa questão de fossa rudimentar, né? Algum tipo de tratamento, nem que seja uma fossa séptica, a gente teria que ter, né? Nessas regiões que eu trabalhei, que são distritos, né, que é uma zona majoritariamente rural, economicamente falando, não seria viável a rede geral de esgoto chegar até esses domicílios e fazer a coleta do esgotamento sanitário. Então, uma alternativa seria a fossa séptica, só que não chegou até hoje.
até 2018, eu desconheci de qualquer plano, qualquer ação que voltasse para a instalação dessas fossas sépticas. Além disso, fora dessa minha área de estudo, mas no entorno dela, vários municípios tinham o domicílio ligado à rede geral de esgoto, mas as ETs não funcionavam. Então, de fato, você não tinha um tratamento de esgoto, você só ligava o esgoto na casa da pessoa e o esgoto ia direto para o Rio das Velhas, se não me engano. Depende do município. Então, assim, nós estamos no século XXI e uma região metropolitana, numa área cárstica. Numa área cárstica é pior ainda, porque as pessoas captam água subterrânea. Os municípios, todos os municípios, até 2018, eles tinham grande parte do uso da água através de captação subterrânea. Então, é um tiro no pé. Era uma preocupação de algumas alas ali do grupo focal, que falavam sobre essa questão, mas eu não vi nada até 2018, nada direcionado efetivamente direcionado para a solução desse problema. Espero que tenha tido depois de 2018. Tomara, né? Eu queria aproveitar que você falou de grupo focal, né? E que eu me interesso muito por essas metodologias, Manuela. E aí surge aquela questão, assim, né? Quando usar grupo focal, quando é grupo de discussão, né? Assim, eu tenho amigos que trabalham também com fogo, né? Com manejo integrado do fogo, aí fazem grupo de discussão, outros falam que é grupo focal, e fica essa coisa, né? Essa discussão, esses detalhes, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho ainda mais da metodologia, como é que foi, porque grupo focal é muito rico, né? As experiências. Eu sei que você estava com tempo para dizer a metodologia rápida, né? Para descrever, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais como é que foi essa experiência de trabalhar com grupo focal com pessoas, né? Relacionadas principalmente a recursos hídricos, né? Então, como eu disse, foi uma sorte, né? Porque quando a gente é pesquisador, a gente faz a pesquisa planejando uma viabilidade, né? Então, eu ia fazer aquela semi-estruturada comum, indo de pessoa em pessoa, catando as pessoas, e depois ia tentar fazer uma análise em cima daquilo. O grupo focal, você falou grupo de discussão e grupo focal. Então, eu não li nada sobre grupo de discussão. Grupo focal, eu li muito sobre isso, inclusive eu dou até uma disciplina que fala um pouco de metodologia de análise qualitativa e dessas diversas formas de entrevista. O grupo focal é uma espécie de entrevista, né? Ele é focal porque o foco vem de questões que vão nortear aquela discussão. Eu não sei se o grupo de discussão é uma coisa mais solta, mas o grupo focal eu vou ter focos, né? Não é uma coisa fechadona, direcionada, porque eu quero ver e ouvir as reações das pessoas. E no meu caso, sim, foi, como eu falei, foi uma sorte, foi um achado. Um colega meu me indicou lá para a agência metropolitana, eu organizei tudo, eu fiz as questões focadas na minha tese, né? E aí você vai lançando as questões. E o que acontece? No meu caso especificamente, aquelas pessoas estavam extremamente interessadas. Por quê? Porque a partir daquilo, ia elaborar uma política pública no âmbito metropolitano. Então, elas estavam ali especificamente para defender um interesse institucional delas. Então, é como se fosse assim, Lagoa Santa, por exemplo, é um município da especulação imobiliária. Então, o representante que foi, ele vai defender o interesse de Lagoa Santa naquela mesa. Então, as pessoas estavam interessadas em estar ali. Então, o debate ele acontecia a todo momento, era bastante acalorado, né? Então, eu entendo o grupo focal, né, de questões focais, né? No caso da minha tese, foi colocando lá as minhas questões, que estão detalhadas lá no meu trabalho escrito, e fui, né? Teve transcrição, aí depois eu tentei fazer uma análise de conteúdo e fui selecionando, categorizando, né? A conteúdo eu categorizo as falas que encontram ali com, né, as categorias que eu criei. Eu fui por essa vertente. Obrigado, Manuela, valeu mesmo.
dispõe. Manuela, eu queria te perguntar se você tem qual a percepção que você tem da importância da criação do Parque Nacional da Gandarela para esse tipo de ambiente e para a região. Então, inclusive o Parque Nacional do Gandarela foi minha monografia em 2009. O Parque Nacional do Gandarela, ele é importantíssimo do ponto de vista hídrico, né? Ali a gente tem uma área de cabeceira, a gente tem os itabiritos da formação Cauê, que na região metropolitana de Belo Horizonte a gente chama de... como é que é? A gente usa o termo não quadrilátero ferrífero, a gente usa o termo quadrilátero aquífero, porque essas zonas de topo do quadrilátero ferrífero, no qual está o Parque Nacional Serra do Gandarela, são constituídas de itabirito, que é o minério de ferro que é minerado aí pelas diversas mineradoras. Só que é uma rocha bandada. Ao mesmo tempo que ele tem uma grande concentração de hematita, ele também armazena água. Então, são áreas de esponja de água mesmo. Então, a partir do momento... E lá, o Parque Nacional do Gandarela, em 2010, era o conflito Minapolo, que era da Vale, e a criação do parque, né? Eu lembro que eu ouvia falar muito dos recortes do parque, vai mudando as áreas, etc, etc. Mas a importância hídrica dele é inquestionável. Até do ponto de vista espeleológico, tem uma cavidade lá que eu já fui, que é maravilhosa, que é única e que é super intrigante aí do ponto de vista da paleontologia. E eu também queria a sua opinião, assim, como você vê o futuro do Estado em termos econômicos com esse desafio da mineração, conservação, e se você acha que o turismo... Nós discutimos semana passada, nós tivemos, vou só contextualizar para você, nós tivemos semana passada a participação de uma gestora ambiental da cidade de... Como é que chama lá, Júnior? Esqueci. Fugiu o nome aqui agora. Conceição do Mato Dentro. Isso, Conceição do Mato Dentro. E a gente discutiu muito a questão turística como uma substituição à mineração, que é algo temporário, né? Um dia ela se esgota e tal. Como é que você vê esse desafio do Estado do ponto de vista econômico? O Estado que tem na mineração uma das suas bases econômicas, mas tem esse custo alto aí ambiental, né? Como é que você vê esse desafio para o futuro? Olha, é uma opinião pessoal. Eu vejo que é uma transição bem lenta, né? Eu não viverei para ver essa transição, que infelizmente é um estado extremamente pautado no minério de ferro, é um estado parecido com o Espírito Santo, no qual eu estou também, né? De atividades primárias que são extraídas aqui, são exportadas para serem manufaturadas em China, em outros países, né? Então, a gente continua fazendo um papel de colônia, né? Desde 1500. Ao mesmo tempo, é complicado a gente romper isso de forma imediata, né? Se falar romper isso de forma imediata, você está falando de revolução. Então, um fator, assim, um fator utópico, não sei, não vejo como algo imediato, mas eu particularmente acredito em transições, e nesse caso, em Minas Gerais, seria uma transição ao longo prazo. Infelizmente, vai ser uma transição ao longo prazo que pode custar muitas vidas, né? A gente está vendo aí a questão de barragens, né? É muito complexo, porque eu entendo o lado das prefeituras que arrecadam e vivem daquilo. É difícil você falar que você vai ver de turismo. Eu adoraria, seria um caminho, mas imediatamente eu compreendo também que é difícil fazer essa transição brusca. Mas eu super sou a favor do turismo sustentável, do ecoturismo, né? Eu acho que é algo que a gente vai sendo construído, e sobretudo com base de educação, né? Que as pessoas possam
Eu acredito muito nesse fator multiplicador da educação, né? Embora a gente desanime às vezes, mas esse fator multiplicador, né? Você vai estar formando pessoas que podem ser agentes de mudança numa prefeitura, por mais que seja pequeno, numa prefeitura ou numa empresa ou em outros âmbitos, para que essa mudança algum dia possa, de fato, ser efetiva. Mas, imediatamente, eu acho difícil, né? Por nosso histórico e dessa dificuldade de sair desse, como é que eu falo? Esse ranço de colônia. JP, fica à vontade, meu cara. Bom, parabéns, né, Manuela, pela apresentação aí, pelo o trabalho. E eu queria fazer uma pergunta, mas antes eu queria só fazer um comentário, né, em cima do que o Vanderlei falou, desse conflito por água subterrânea, né? Eu pesquiso aqui na região do Sistema Cantarina e eu vejo muito isso também, essa invasão urbana, né? Essa urbanização do rural, por exemplo, de indústrias, né? Dos neo-rurais, como que aumenta a demanda hídrica, né? Subterrânea, assim, abertura de poços, né? E como que isso traz conflitos mesmo de uso, de diminuir a água, né? A percepção de que tem a redução da água, a abertura de poços, enfim. E o meu comentário, né? A gente vê referente os processos de licenciamento ambiental aqui no Brasil, né? A gente vira e mexe, tem discussões lá no Congresso para flexibilizar o licenciamento, né? Diminuir a audiência pública. Esse ano o Bolsonaro fez um decreto lá para tirar, né, a obrigatoriedade, não, como que é? Áreas de máxima relevância, né, áreas de caverna de máxima relevância, antes era proibido empreendimentos, e com o decreto do Bolsonaro foi liberado, só que o Supremo ele meio que interviu nisso e eu acho que não foi para frente. Então, como que você vê, né? Você viu no seu trabalho, você concluiu que tem a flexibilização ambiental, e hoje, assim, você acha que aumentou isso, né? Assim, do ponto de vista do licenciamento, o que você vê dos gargalos, né? Dos estudos ambientais, do processo de avaliação de impactos? Assim, eu queria que você me falasse um pouco sobre esse contexto, né? Do licenciamento e as cavernas, as áreas cársticas, enfim. Obrigada pela pergunta, João Pedro. Então, nesse período aí que você falou, a partir de 2018, eu não estive tão a fundo da área ambiental, porque eu estive mergulhada na educação. Mas, assim, com certeza eu acompanhei uma flexibilização gigante dos licenciamentos, não de modo a fundo, que né, agora eu estou mais no Instituto Federal, dando aula, etc. Mas tenho colegas, grupos de WhatsApp, que estão aí nos órgãos ambientais, fazendo licenciamento, e acompanha as notícias. Caverna foi uma perda muito grande, né? As cavernas de máxima relevância, elas não poderiam ser suprimidas. Agora, elas podem ser suprimidas se compensadas, né? Eu não lembro exatamente como é que é a legislação, mas abriu-se essa prerrogativa, não lembro qual ano, acho que foi 2021, teve essa grande flexibilização das leis de cavernas, do licenciamento. Eu vejo que, assim, né, algumas coisas elas já aconteciam antes de 2018, antes do governo de 2018, já aconteciam, mas tinham uma maquiagem ambiental. Agora eles estão escancarando, né? As pessoas até falam, eu até faço essa crítica, porque às vezes até os alunos falam assim, existem a lei, mas não cumpre a lei. Cara, mas existe a lei, pelo menos, tá? A gente teve uma evolução de legislação, o SNUC, a Política Nacional de Recursos Hídricos. Ok, eu vi isso no meu doutorado, que isso tudo foi meio que fragilizado ao longo do tempo, mas ela existe. Agora, a partir de 2018, eu estou vendo algo que é surreal, né? Assim, parece que eu estou em outro país, assim. Não que era maravilhoso antes, as leis ambientais, não.
Mas você via uma evolução, pelo menos num grau de redação de lei, né, de normatizar, você via uma discussão mais, um pouco mais técnica. Agora é uma coisa assim, vulgar. Era lento, né? Podia ter, era uma evolução, poderia ser lento, mas hoje está retrocedendo, né? Assim, tipo, visivelmente sobre um aval, né? Dos poderes Sim. aí responsáveis. Mas obrigado, mano. Valeu aí pelo esclarecimento. Disponha. Pessoal, acho que a gente avançou bastante, né, Manuel? Não quero te cansar também. Se alguém tiver alguma última pergunta, não? Fiquem à vontade. Professor Zé Emílio, então, professor, fica à vontade. Manuela, parabéns mesmo pela explanação e também agradecendo por você ter aceito falar com a gente aqui sobre o seu trabalho. E eu estou me lembrando que em Nova Venécia, aí onde você está, tem também umas escolas diferentes, né, que é chamada Escola Família Agrícola, né? Existe aí, ou seja, existe um momento aí que, vou dizer assim, é uma forma diferente, porque os estudantes vão para a escola, ficam um tempo na escola e ficam um tempo em casa, que seria o regime de alternância. E pegando, então, esse recorte, né, de BH e tentando comparar com o Espírito Santo, que o Espírito Santo é muita exploração de minérios, né? Antes do minério explorou muito madeira, aí apareceu os minérios, porque as madeiras acabaram, né? Aí foram explorar agora os minérios, né? Estão explorando aí os mármores, né? As outras pedras. E, assim, pensando agora na Escola Família Agrícola, eu me lembro, já estive em Nova Venécia em outros momentos, né? Te falei alguma vez. E, então, assim, eu acho que a Escola Família Agrícola, como você falou, da educação, eu acho que ela traz um contexto bem legal. E agora, pensando um pouco ainda no IF, que está aí, né, que você está trabalhando, ele também traz esse contexto, ele também traz alguma ideia, as pessoas percebem algumas coisas de contribuição? Era essa a minha pergunta. Obrigado. Pergunta maravilhosa para o meu contexto atual, né? Que eu estava numa fala bem metropolitana pesada e você me trouxe para a minha vivência atual, né? Tudo que eu falei ali foi desse período até 2018. Mas sim, a gente, aqui no norte do Espírito Santo, tem um movimento maravilhoso da agroecologia, que eu tenho muito orgulho. Nós temos uma associação dos orgânicos que é fortíssima aqui, que é em parceria com o IFES, com os agricultores familiares. Aqui é uma cidade, né, que se vive da extração de granito, de rocha ornamental, não é igual minério de ferro em larga escala, mas é uma extração ornamental, do café e da pimenta. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma organização fundiária muito legal, que são famílias agricultoras que se associaram a esse movimento dos orgânicos. A gente tem uma lojinha aqui, que é parceria com o IFES, na qual eu consumo tudo que eu posso consumir orgânico, eu vou nessa lojinha, eu conheço os produtores, a família dos produtores, eu já fui na terra. Então, no norte, especificamente no norte do Espírito Santo, isso é muito forte. A escola agrícola também aqui é muito forte, inclusive eu tenho colegas que são mães, que colocam os filhos nessas escolas, que estão mais afastados aqui da área mais urbana de Nova Venécia, mas esse movimento é muito bonito, eu tenho muito orgulho de viver isso aqui, enquanto consumidora e enquanto colaboradora também do NEA, que é o Núcleo de Educação Ambiental, mudou o nome, era Educação Ambiental, agora é Núcleo de Estudos Ambientais e Agroecologia. Inclusive, semana passada a gente participou de um plano municipal de agroecologia para mudar umas diretrizes municipais. Então, aí é nisso que eu acredito, José Emílio. Assim, são mudanças pontuais de educação do nosso entorno que eu espero que a médio prazo e a longo prazo isso possa perpetuar para as demais gerações, né? Eu já fui um pouco mais rebelde, mas atualmente, enquanto professora, eu tento me empenhar, né, nesses projetos e que me trazem satisfação pessoal.
Tá ótimo. Muito obrigado, Manuel. Manuela, então, muito obrigado pela gentileza em aceitar o convite, né, e contribuir conosco. Fica aí o convite para nos visitar aqui quando quiser e puder. Será um prazer estar conosco, né? Fica aí, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Tá, joia. Eu que agradeço a possibilidade de estar participando, agradeço a paciência em me assistir, acho que eu me excedi um pouco, e vou visitá-los com certeza, e vou esperar, né, as minhas férias, entre em contato então com os professores da Angela e José Emílio, e se precisarem, deixem meu contato e fico à disposição, tá bom? Valeu, Manuela, obrigado, pessoal. Nos vemos quinta-feira que vem de novo, então. Boa noite. Grande abraço. Tchau, tchau. Até mais, gente.